A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para trazermos mais uma lição abençoada da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de jovem, de número 8. Nós vamos estudar um tema muito importante que fala de Naum, profeta de Deus. O título é Naum, até onde vai a paciência de Deus. Essa profecia aqui desse profeta Naum é diferente das demais, porque não é direcionada, como sempre, ao povo de Israel, mas é direcionada aqui à Síria, né? Aquela Síria que 100 anos antes, aproximadamente, foi poupada, né, com a pregação de Jonas, mas agora o juízo dela estava decretado, né? Não valorizou, né? Então a nossa lição ela é muito importante. O nosso texto do dia diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente, né? A síntese diz: a misericórdia de Deus nos oferece novas oportunidades. Porém, há um momento em que a paciência de Deus cede lugar à sua justiça, pois o culpado jamais será tratado como inocente na hora do juízo. Então, a misericórdia de Deus ela anda rápida, o juízo vai mais devagar, mas chega, né? E pelo juízo andar mais devagar, as pessoas abusam, né? E acaba o juízo alcançando. É como se fosse uma corrida de um coelho com a tartaruga. Vamos dizer que o juízo de Deus é a tartaruga e a misericórdia é o coelho. A misericórdia anda rápido, né? Mas o juízo vai mais devagar, mas chega. E muita gente despreza o juízo, acha que ele não vai chegar, e ele chega, né? Então nós vamos estudar essa lição hoje, que vai ser muito importante para nós, certo? Então, o nosso texto bíblico, ele se encontra em Naum, capítulo 1, versículo 3, certo? Então, antes de eu começar a aula, esse resumo aqui, eu quero te fazer aquele pedido, primeiro te agradecendo de você estar me dando a honra da tua presença, de estar comigo aqui me assistindo, tá bom? Deus te abençoe, fica conosco até o final. E se caso você não se inscreveu ainda, se inscreva aí, é grátis, você não vai pagar nada e vai me ajudar a continuar divulgando a palavra de Deus, tá? Aí do lado direito do vídeo tem a palavra inscrever. Você só dá um toquinho aí com o teu dedo e com certeza você está inscrito, tá bom? Aí de inscrever vai mudar para inscrito, é só isso, você não vai usar a caneta, não vai escrever nada. É só tocar assim, ó, pronto, está inscrito. Certo? Você vai me ajudar a divulgar a palavra de Deus. E se você gostar do vídeo, tu dá um like aí, dá uma curtida, compartilha com seus amigos, com seus grupos, né? E dá um toquinho no sininho, que aí você sempre vai receber notificações de vídeos novos que a gente coloca. Tu toca em vídeo em cima, vai aparecer todos os meus vídeos, né? Muito vídeo para você ver, não só da Escola Bíblica Dominical, mas também de outros temas muito importantes para a nossa vida espiritual, tá bom? Deus te abençoe, obrigado aí pela tua presença, fica conosco aí até o final. Bem, vamos aqui para a nossa introdução. Bem, até onde vai a paciência de Deus, né? Porque Deus ele concede ao ser humano tempo e oportunidade para o arrependimento. Deus dá tempo, porque também se Deus não desse tempo, não ia sobrar ninguém. Que o ser humano é muito lerdo para entender as coisas, entendeu? Principalmente as coisas espirituais, segundo o querer de Deus. As pessoas demoram muito. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, ele concede tempo para a gente. Se não fosse essa paciência de Deus, não ia sobrar ninguém, né? Quanto tempo Deus espera alguém? Agora, ele sabe o tempo certo de esperar, nós não sabemos. Então quem tem que se arrepender, mudar de vida, aproveita. Se tem alguma atitude que você acha que está errado, tem que mudar, muda rápido, né? Porque só quem sabe o tempo é Deus. Então não brinca não, certo? Então
Deus é o Deus das oportunidades, Ele dá tempo para o arrependimento, né? Agora, infelizmente, há aqueles que abusam da paciência de Deus, né? E aí fica pensando que sempre vai ter oportunidade. Não é assim que funciona, não. Certo? A gente tem que ser rápido, porque o dia de amanhã não nos pertence. E de repente o juízo chega, aí não tem mais jeito, né? Então, isso aí é que funciona dessa maneira. Nínive havia provado da graça de Deus no tempo de Jonas. Lembras que Jonas não estava nem disposto a pregar e tal, mas voltou lá e pregou, e pela misericórdia de Deus o povo se arrependeu, né? Eles desfrutaram da misericórdia de Deus e provaram da sua graça, certo? Isso 100 anos antes de Naum, certo? Então, com arrependimento eles mudaram. Você está vendo como é que o arrependimento muda uma situação calamitosa, né? O arrependimento é uma bênção. Por isso que o diabo luta para as pessoas não se arrependerem e porque gostarem de permanecer nos seus erros. Entendeu? Então, as obras, né, dos ninivitas eram obras cruéis, né? Eles eram muito ruins. Então nós vamos ver aí nessa lição. Mas o juízo chegou, né? Deus deu tempo. Mas quem acredita se arrepende. Quem não acredita não se arrepende. Vamos lá, número 1 aqui. Naum, o Consolador aqui. Naum significa Consolador, é o nome dele, né? Seu nome é mencionado na Bíblia só uma vez que esse nome é mencionado aqui, né? A sua profecia, ela não apresentou um julgamento para Israel, é uma profecia diferente, né, de todas elas. Ela traz uma profecia de juízo para a Síria, e com certeza isso aí seria o quê? Um consolo para Israel, porque o povo de Deus sofreu na mão dos assírios. E eles eram maus, terríveis. Não só o povo de Deus, mas a maioria das nações que estava enfraquecida, né, quando eles estavam no apogeu, sofreram demais na mão deles. Era um povo mau, né? Então, com isso, né, aprendemos o quê? Que a justiça de Deus apresenta uma duplicidade no seu efeito, pois é uma ferramenta de consolo para o justo, né? E é uma ferramenta de terror e juízo para o ímpio, né? Não que as pessoas vão se alegrar com o sofrimento dos outros, mas não deixa de ser alguém que está te atormentando a vida e Deus entra com providência, é uma bênção, né? Era isso que Deus ia fazer. Deus estava dando uma ordem, uma profecia de juízo para destruir a Síria, mas ao mesmo tempo essa profecia servia de consolo para Judá. Por quê? E Israel. Por quê? Porque eles não iam ter mais essa nação perturbando eles, né? Então, Naum aqui, o que ele diz? Ele anunciou a soberania de Deus sobre todas as nações e ensinou Judá que a nação que aterrorizava eles em breve acabaria. Então Deus ia destruir quem? A Síria. E destruiu mesmo, né? Por intermédio de outra nação. Agora, você vê o que aqui? Que Deus, ele tem o poder sobre todas as nações. Deus não tinha controle só sobre Israel, né? Vocês viram o que ele fez com o Egito quando tirou o povo de lá. Então Deus não tem esse problema. Todas as nações são uma gota d'água na mão dele. Entendeu? Ele levanta e destrói. Ele constrói e destrói. É só ele querer. Ele pode exaltar uma nação e ao mesmo tempo humilhar. Entendeu? Ele humilha quem ele quer e exalta quem ele quer. É o critério perfeito de Deus. Entendeu? Então vamos ver aqui a data da profecia. As informações históricas de que dispomos sobre Naum, elas são insuficientes para ter uma data precisa, né? Ainda mais no tempo, no período bíblico, não havia assim, um interesse dos escritores de colocar data, né? Hoje, tudo que você faz tem a data. Antigamente não. Às vezes acontecia de a gente saber certos eventos, porque era próximo assim, de festa próximo de algum evento chamativo, grande. Então, sendo próximo, você tinha uma noção, o tempo daquilo, né? Mas tirando isso, não havia preocupação de
alguém colocar data naquilo que escrevia. Paulo não colocou uma data, os evangelhos, os profetas, o Pentateuco, a não ser os fatos ocorridos, né? Mas ficar botando data igual seria bom, né? Todos nós soubéssemos a precisão, mas não era assim que funcionava, entendeu? Então vamos aqui para o livro. Ele foi escrito provavelmente um pouco antes da destruição da cidade de Nínive, lógico, né? Ele estava prevendo o juízo, então ele não podia escrever depois do juízo, certo? Então o profeta chegou a citar o cativeiro de Tebas, aquela cidade que foi destruída pela Assíria, né? Que não era também melhor do que ela, era má também. Número 3 aqui, a estrutura e a mensagem do livro. O livro ele possui 3 capítulos, certo? O primeiro capítulo ele é composto de apresentação da profecia de Naum, número 1, capítulo 1, verso 1. Um salmo de louvor sobre a natureza de Deus, o anúncio em forma poética do juízo divino sobre o Ninivita. O segundo, aqui a estrutura do livro, o segundo capítulo, mostra a queda de Nínive, pois descreve o invasor, a forma do ataque, a queda da cidade, os tesouros seriam saqueados, né? E provocando uma grande desolação, destruição total, né? Acho que Nínive nunca mais se recuperou, nunca mais, acabou. O terceiro capítulo do livro informa os motivos que determinaram a queda de Nínive, né? O tom do livro é severo. Nínive aqui não significa que foi só a cidade, né? Nínive aqui simboliza toda a Síria, entendeu? Então, não confundir a Síria com Síria. A Síria existe até hoje. O que acabou foi a Síria, né? Então, o tom do livro é severo. A mensagem constitui um peso, ou seja, uma sentença judicial e austera da parte de Deus. Então, é possível, né, vermos que não há mais misericórdia sobre os assírios. Não que Deus não tenha misericórdia, mas o tempo deles expirou. Entendeu? Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para se arrepender. Há tempo para se libertar. Entendeu? Mas se deixar passar o tempo, a gente perde a bênção. Entendeu? Então a gente tem que aproveitar o tempo que Deus nos dá. Tanto para se arrepender, como para fazer a obra de Deus, para tomar decisões. Porque Deus é um Deus que dá tempo, mas o tempo é dele. Não é no nosso bel prazer, não. É o dia que eu quiser. Não, a gente tem que ter inteligência espiritual. Certo? Porque depois que Deus bateu o martelo, já era. Né? Não tem jeito. Então é possível vermos que não há mais misericórdia. Não que ela não exista, não há para aquele povo. Entendeu? Então, eles aboliram o arrependimento original na época do profeta Jonas. Quando eles se arrependeram naquela época, a graça de Deus se manifestou e Deus perdoou todo mundo. Né? Agora, 100 anos depois, eles estão numa situação em que não há arrependimento. É bem diferente, certo? Então, eles voltaram para a iniquidade. Então, chegou o tempo da retribuição. O que quer dizer isso? Tempo da colheita. O que a gente colhe? O que a gente planta. Esse juízo aqui não significa nada mais, nada menos de que eles estavam colhendo o que plantaram. Então o juízo divino é esse. Entendeu? Você vai colher o que você plantou. É isso aí. Entendeu? Então agora eles vinham provar da ira de Deus, porque Deus estava fazendo a vingança dele. Entendeu? Bem, vamos lá. A Bíblia diz o seguinte: a mim pertence a vingança. Porque Deus é justo. Ele não faz vingança arbitrária. Vingança aqui significa o juízo de Deus em cima daquele povo. Deus não é arbitrário. Deus não tem prazer de fazer as coisas maldade com ninguém. Ele só julga segundo as obras de cada um. Porque no conceito de Deus é esse: cada um vai receber segundo as suas obras. Entendeu? Deus não faz vingança por prazer, não. Bem, segunda parte aqui, a natureza de Deus. Número 1, a longanimidade de Deus. Naum, ele louva a Deus por sua natureza divina, né? Deus é zeloso. Isso aí está até o versículo 8. Toma a vingança, é cheio de furor,
guarda a ira contra os inimigos, é tardio em irar-se, grande em força, é bom e conhece os que confiam nele. Então Deus, ele tem um conhecimento exato, perfeito de cada um de nós, de cada problema, de cada pessoa individualmente, cada nação. Então tudo está bem claro diante dos olhos de Deus. Então na natureza divina, bondade, ira, longanimidade, vingança, não são, digamos assim, atributos excludentes, né? Mas interrelacionados. Deus é tão perfeito que tem a medida certa, o tempo certo para cada ação. Ele está no controle de todas as coisas, é infinito em poder, sabedoria, as nuvens são o pó dos seus pés, a terra se levanta na sua presença. Então ele é soberano. Quando a Bíblia diz que é tardio em irar-se, está afirmando que ele se ira, mas antes, por ser compassivo, consegue chance de arrependimento. Aquilo que nós falamos. Deus, ele tem sentimento. Deus é um Deus de sentimento. Ele tem tristeza, ele tem alegria, entendeu? Ele tem amor. Aliás, eu até falei errado, ele não tem amor, ele é amor. A Bíblia não diz que ele tem. Quem tem é a gente vindo dele. Né? Agora, ele é amor. Então, ele também, ele tem ira. Ele tem senso de justiça. Ele se ira. A ira dele é santa. Não é uma ira arbitrária. Não, hoje eu estou com raiva, eu vou matar todo mundo. Não. Deus é perfeito. Deus não age dessa maneira. A forma de Deus agir é diferente. Os seus atributos são entrelaçados. Como assim entrelaçado? Vou dar uma explicação. Por exemplo, Deus, ele não deixa de praticar a justiça por causa do amor. Porque quando Jesus estava lá na cruz, crucificado e morreu, ele estava cumprindo o que ali? O amor de Deus, porque Jesus estava morrendo pelos nossos pecados. Ele estava cumprindo a justiça de Deus, porque Jesus estava morrendo em nosso lugar, pelos nossos pecados. Então na cruz estava mostrando o quê? A justiça de Deus, alguém estava pagando pelos nossos pecados e sendo também o quê? Uma demonstração de amor. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus estava se cumprindo, mas a justiça também. Agora um detalhe, Deus nunca vai deixar de praticar a justiça por causa do amor. Exemplo, uma mãe vai dar um castigo no filho. Ela ama o filho. Então, mas ela tem que dar um castigo nele pelo erro que ele cometeu, que ele tem que ser disciplinado. Mas aí, devido ao amor que ela tem, ela fica com pena de disciplinar ele. Aí passa a mãozinha pela cabeça e deixa ele por aí. Né? Deus é diferente, Deus não passa a mão pela cabeça de ninguém. Deus nunca vai deixar de cumprir a justiça dele por causa do amor. Inclusive, ao contrário do pensamento humano, a Bíblia diz que Deus corrige quem? A quem ele ama. Entendeu? Vê como é que as coisas com Deus funcionam dessa maneira. Então, os seus atributos, eles são entrelaçados. Um atributo não atrapalha o outro. Cada um é usado no tempo certo. Entendeu? Então Deus é amoroso, mas ele também é vingador, entendeu? Esse livro ensina isso, que Deus tem amor, mas ele vinga também. A sua graça não pode ser, né, de hipótese alguma, utilizada de forma leviana, entendeu? Não, eu estou debaixo da graça. Tem gente que fala assim, né, nesse tom, estou debaixo da graça. Então, estou debaixo da graça, eu posso pecar, eu posso zombar de Deus, eu posso levar uma vida mundana. Não, estou debaixo da graça, vale tudo? Não. Se você ler lá a Epístola aos Hebreus, né, no capítulo 12, né, você vai ver que debaixo da graça é pior do que debaixo da lei. Entendeu? Então, muito cuidado. Não vamos tratar a graça de forma leviana, não. A graça, ela se manifestou salvadora a todos os homens, mas custou o sacrifício de Jesus. A lei, ela não era fácil, mas ela custava o quê? O sacrifício de animais. Agora, a graça não, ela custa o sacrifício de Jesus. Muito cuidado, né? Isso aí não é assustar não, é ficar no devido lugar. Deus não se deixa escarnecer.
de Deus não se zomba, né? Então é o cuidado que a gente tem. Então os assírios, eles pensavam que podia afligir novamente o povo de Deus. Eles pensavam, mas já estava cortado essa intenção já, porque Deus já tinha prometido destruir a Assíria, trazendo como resultado consolo para o povo de Judá, né? Bem, vamos lá. Então, isso não quer dizer, vou repetir, que Deus queria que eles se alegrassem com o sofrimento da Assíria. Não. Se alegrasse porque eles não teriam mais um inimigo, mas não se alegrar com o sofrimento dos outros. Nós não devemos agir dessa maneira. Nunca vamos ficar alegre porque alguém está sofrendo lá e ele tem que sofrer mesmo, mesmo que seja inimigo. Não, nós não devemos ter esse pensamento. Entendeu? Vamos se alegrar porque quem afligir a gente não aflige mais, mas não se alegrar com a derrota dele. Isso aí é com Deus. Certo? Número 3 aqui, o Senhor é bom, né? O retrato aqui pintado por Naum do temor que a natureza nutre de Deus. Por exemplo, poderia a princípio apresentar uma ideia errada sobre o Criador, né? Por isso o profeta tratou de atestar, né? O Senhor é bom e não pode ser associado a um atributo oposto. Antes que alguém viesse, não, mas Deus é mau. Não. Deus é bom. Isso aí está definido pela palavra de Deus e na nossa vida, né? Quando Jesus morreu pelos nossos pecados, morreu pelo povo pecador mesmo. Morreu pelo assassino, pelo inimigo, todo tipo de gente ele morreu. Então, Paulo escreveu, se ele morreu por nós, sendo nós ainda inimigo, quanto mais agora sendo amigo, né? Então a gente tem que ver essa parte. A bondade, nesse caso aqui, não está apenas em contraste com o mal, né? Mas também contra o mal. Deus não é só diferente do mal, ele é contra o mal, certo? Ele é contra. Então, no livro de Naum, nós temos o braço da vingança judicial de Deus em favor do seu povo, né? Estendido contra uma nação implacável, aterrorizante. Não, segundo a história, a Síria, ela aterrorizava as pessoas. Eles tinham prazer de fazer maldade com as pessoas. Entendeu? Então, as ações impunes, aquelas ações horríveis da Síria, não iam ficar impunes diante da justiça divina. Entendeu? Então, a hora da misericórdia acabou. Agora era a hora do juízo. Entendeu? Então, vamos andar direitinho, porque o limite do fim da misericórdia para o início do juízo a gente não sabe, não. Seria bom, né? Se a gente soubesse quando acaba a misericórdia começa o juízo, mas não. A gente não sabe. Então, vamos obedecer a palavra de Deus. Entendeu? A palavra é bem clara, né? Bem clara mesmo aqui, para a gente aprender. Até onde vai a paciência de Deus? Deus é infinito. Mas em relação ao meu procedimento, até onde vai a paciência dele? Bem, vamos lá. 3. Os pecados da Assíria, até onde vai a paciência de Deus? Bem, ganância e injustiça. Nós vemos que em todos esses livros dos profetas menores, a ganância, a injustiça social, a falta de amor, aquelas coisas malignas, aquela religiosidade, aquela adoração falsa, né? Aquela coisa nojenta, isso aí predominava em todos os profetas enfrentaram todos esses problemas. As injustiças sociais, elas estavam marcadas no povo de Judá, tanto do sul como do norte, as 10 tribos, né? Então a palavra Naum era muito dura, mas operava em conformidade com o pecado daquele povo. Alguém pode falar, mas que mensagem dura, certo, mas tem que ser. Ela está em conformidade com o pecado deles, a profundidade. Muitas vezes o pecado está tão arraigado que se tem que falar, né? O pecado da hipocrisia, eles estavam tão enraizados nos líderes religiosos no tempo de Jesus, que Jesus foi obrigado a dizer a verdade. Vocês são filhos do diabo e vocês estão aí para satisfazer os desejos dele. Entendeu? Para Jesus chegar para um grupo de religiosos e chamar eles
de filhos do diabo. Você pode ler isso lá em João, né? Está escrito nos evangelhos. Poxa, o pecado estava enraizado mesmo, a hipocrisia ali prevalecia. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Entendeu? Da onde se esperava o ensinamento, vinha a pior das mentiras, né? Então, há momentos que a mensagem ela tem que ser de acordo com a situação do pecado. Entendeu? Não adianta querer dar um banho no porco, certo? Se a natureza dele não muda. Você pode chegar no porquinho, botar um perfuminho, limpar ele com sabonete, deixar ele cheirosinho. Mas a hora que ele vê uma lama, ele vai procurar a lama, porque é a natureza dele. Então nós temos que mudar a nossa natureza, tem que nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para adorar a Deus na beleza da santidade. Se Deus mudou a nossa natureza de homem pecador, nós estamos crucificados com Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se somos novas criaturas, vamos viver como novas criaturas, né? Porque aí as coisas vão funcionar de acordo com a novidade de vida. Esse povo aqui podia reclamar, não, mensagem forte, mas lógico, estava afundado no pecado, né? Então Nínive era uma cidade cheia de mentira, roubo, né? Os acordos e tréguas com nações próximas eram quebrados, né? As palavras descumpridas. A cidade foi comparada à figura de uma meretriz, né? Que engorda suas vítimas, arruína mediante exibições de poder e argumento, né? A Assíria praticava o mal pela força, pela persuasão. A mentira servia de injustiça, né? Na consecução da maldade. A nação também estava sendo condenada pelos pecados da idolatria, feitiçaria. Aí queria o quê? Né? Bem, aí você lembra hoje como vive as nossas cidades, as nossas capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Tóquio, né? Paris, Londres, né? Como é que está vivendo a nossa cidade hoje? Será que tem muita diferença? O juízo vai vir, né? Com certeza. A grande tribulação está se aproximando, mas ninguém está dando ouvido. Cada dia mais as pessoas estão se afundando no pecado, na injustiça, na mentira, na sede de poder, né? Então a Síria praticava isso aí tudo. Tudo isso, né? Na busca de quê? Da ganância. Muitas pessoas se apostataram da fé, atraindo maldições sobre si. Quando se cultua o materialismo, os princípios espirituais e os valores morais, eles são ignorados. É a ganância que dá luz à injustiça, agenciando a exploração e a tirania do povo no mundo. Entendeu? No nosso mundo. É isso aí, a situação. Então não tem como, o juízo chega, né? E a violência e a soberba também, né? Nínive era uma cidade sanguinária que massacrou diversos povos. Ela não tinha piedade mesmo. Por isso que Jonas, 100 anos antes, não queria que ele se convertesse, entendeu? Ele sabia que o povo era mau, entendeu? Derramava sangue em inúmeras guerras. Ela despojou muitas nações de suas riquezas, saqueou muitas cidades em busca de poder. Na profecia de Naum, Nínive, a cidade é usada como símbolo da Assíria, né? Então, os assírios eram mestres do terror. Essa reputação foi conquistada por toda a crueldade cometida ao longo dos anos. Olha o que eles faziam. Decepavam as mãos, os pés, orelhas e narizes, como também esfolavam os cativos vivos, além de muitos outros atos, objetos de tortura. Seu Deus era retratado como guerreiro. O comportamento cruel desse povo era temido por todas as nações da terra. O que você acha? Né? Então, toda essa situação, além da violência, a Síria tornou-se altiva por causa da sua elevação diante das nações. Então, a queda dessa nação foi resultado de quê? Da sua soberba. Se exaltou demais, se achou,
aí Deus vai e derruba. Entendeu? Quantas nações já foram derrubadas? E alguém pensa que foi a nação tal? Não, Deus usou tal nação. Deus usa uma nação para humilhar a outra. Hoje nós estamos vivendo. Deus às vezes usa uma nação para derrubar a outra, como juízo. Deus pode usar uma nação como instrumento de juízo, é só Ele querer. Certo? Então, Naum, no egoísmo aqui, número 3, para encerrar. Naum descreveu a destruição como um ataque de gafanhoto e terminou a sua profecia dizendo que não havia mais cura para a ferida de Nínive. Ali chega um ponto na vida da pessoa que aí não adianta mais tu jejuar, orar, porque chegou o tempo, há um limite. O tempo da visitação chega, já era. Entendeu? Dura coisa cair na mão do Deus vivo. Entendeu? Tudo tem que ser no tempo que Deus dá. Quando o tempo acaba, não adianta. Entendeu? Não tem jeito. Quem não acredita nisso se dá mal. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Deus sabe o tempo certo para você. Se você não aproveitar ele para mudar de vida, né, para fazer o que tem que fazer, o tempo pode acabar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de se arrepender. Não tem arrependimento, vem o tempo do juízo. Aí quando chega o tempo do juízo, já era. Entendeu? Mas Deus é gracioso, Ele dá tempo. Ele dá tempo. Certo? Então, a sentença judicial divina já havia sido expedida. Então a mensagem se cumpriu. Nínive foi destruída em 612 a.C. E o exército assírio foi aniquilado em 605, na batalha de Carquemis. A destruição da cidade foi tão completa, olha só, conforme profetizado por Naum, que a cidade só foi redescoberta pela arqueologia em 1842, estando completamente em ruína. Então, querido, é isso aí. A gente precisa ter essa compreensão, né? Que Deus é infinito, mas a paciência dele, né, pode acabar. Entendeu? Você tem que entender, cuidado, a paciência de Deus tem limite, né, em certas situações. Tá bom? Então Deus te abençoe, que você possa entender essa lição e saber que quanto mais rápido a gente procurar entender a vontade de Deus e se enquadrar nela, é melhor. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima lição. E com certeza, se você já me assistiu, você já se inscreveu em meu canal. Se não se inscreveu, me ajuda aí. Se inscreve aí, é grátis, você vai me ajudar a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, um abração, tá?